Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da modernidade. E um dos efeitos da modernidade é ela incutir uma sensação nas pessoas de que você está ficando obsoleto muito rápido. Isso vem se acelerando, não é um fenômeno novo, já tem aí seus 200 e poucos anos, mas de fato isso é um processo que vem agora encurtando o espaço de tempo onde a pessoa passa a se sentir um tanto quanto deslocada da própria modernidade. Então, se você gostar do vídeo, por favor, coloque o joinha. Para aqueles que estão chegando aqui no canal Modernidade e Ciência, se inscreva e vamos então para o assunto que eu comento aqui com vocês. Vou utilizar aqui uma literatura, um deles é um dos meus velhos almanacs, esse almanac aqui aí do final dos anos 70, que falava dos grandes eventos já no século XX, né? E eu vou pegar exatamente a década dos anos 20, né? Como nós estamos agora na década dos anos 20 do século 21. Né? Então imagine uma pessoa que nasceu exatamente em 1900. Em 1921 ele já tinha tido contato com o automóvel, com energia elétrica e com uma série de coisas que eu vou citar aqui. Da mesma maneira que alguém que nasceu exatamente no ano 2000, hoje com 21 anos, já é uma pessoa que se diz, não, ela já é totalmente do mundo digital. Ela já não teve contato quando criança com aparelhos ou analógicos ou uma transição, como foi no meu caso, que começou com uma percepção de um mundo analógico e viu essa digitalização ir tomando conta do mundo analógico, né? Já as pessoas que nasceram a partir de 2000, não, elas só têm contato com o digital. E isso faz com que se tenha uma certa ilusão de que isso realmente é a coisa mais moderna. Nossa, como é moderno? Qualquer coisa que tenha sido criado nas últimas décadas do século XX é coisa do passado, é uma coisa ultrapassada, uma coisa analógica, né? Então, vamos aqui só recordar alguns pontos que desmistifica essa noção dos chamados aqui dos modernistas compulsivos, né? Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui, 1920, as primeiras emissões radiofônicas regulares nos Estados Unidos, 1920, né? O processo elétrico de gravação sonora, um processo elétrico de gravação, porque até então se utilizava aqueles discos à base de cera, mas o processo elétrico mesmo de gravar, que seriam os futuros tape discs, se verificou isso na Grã-Bretanha em 1920. Entre 1919 e 1920 é feito o primeiro voo do Atlântico, né, da África para a América, né? O Charles Lindbergh depois foi no hemisfério norte, mas na distância mais curta no hemisfério sul já tinha ocorrido num voo em 1919. A primeira desinfecção agrícola aérea feita por um avião, né, que seria um pulverizador, foi feito também em 1921. Veja que interessante, né? Olha só, a gasolina super, como ela foi chamada, que foi usada até o final do século XX, para usar a gasolina super com maior octanagem, você aditivava o antidetonante tetraetílico de chumbo, né, que hoje foi banido, né, pela poluição que causa de chumbo. Os primeiros rádios em automóveis foram instalados em 1922. Então você não pode dizer que uma pessoa que vivia nos anos 20, nos Estados Unidos, por exemplo, era uma pessoa que não era uma pessoa moderna. Claro que era uma pessoa moderna, né? A descoberta da vitamina E em 1922, as injeções de insulina também em 22, transmissor de imagens por cabo já na Grã-Bretanha. Então já existia uma emissão, né, que seria o rudimentar de uma televisão a cabo em 1923, né? O trator, esse trator que a gente costumeiramente vê em fazendas, que tem 3 rodas, por exemplo, aquele trator menorzinho com 3 rodas, foi desenvolvido em 1924, né? A construção da primeira locomotiva diesel elétrica nos Estados Unidos em 1924. Imagina, uma locomotiva diesel elétrica, né? Quer dizer, ela funcionava
com um gerador diesel e aí simplesmente gerava energia elétrica para ela se locomover, né? E outros utensílios domésticos, como o secador de roupa, centrífugo, né? A fita magnética foi patenteada em 1927, o farol, aquele chamado farol de neblina, em 1926, a espuma de borracha, em 1929, e outras coisas. Bom, e aí nós temos, por exemplo, em 1927, o primeiro filme comercial sonoro de êxito, que era o Cantor de Jazz. Isso fez com que na Bolsa de Valores dezenas de empresas da área de cinema lançassem ações na Bolsa. Era a grande aceleração do movimento acionário, principalmente a partir de 1927, né? O serviço telefônico transatlântico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha foi inaugurado em 1927. Então, não podemos dizer que a década de 20 do século passado não fosse também uma época extremamente moderna. E aí, dando ligação nesse assunto que eu estou fazendo, eu quero mostrar esse livro aqui, The Great Bull Market, né, dos anos 20, que é um livro do fantástico do Robert Sobel, né, falecido em 99, e é um grande historiador americano e nova-iorquino, apaixonado por Wall Street, escreveu outros livros sobre o mercado, mas esse é um dos livros que eu aprecio mais, onde ele faz exatamente esse paralelo que eu estava citando para vocês, de como os anos 20 foram anos tecnológicos. E grande parte da bolha que explode ali em 1929 na Bolsa veio das empresas chamadas ali empresas de tecnologia, como por exemplo a RCA Victor, por exemplo, né, que é aquela que tinha o símbolo do cachorrinho, naquele gramofone e tal, e Radio Company of America, né? Foi uma das ações assim, mais alavancadas, alguma coisa de sair de $2,50 e para cento e tantos dólares antes do crash em 29, né? As empresas de aviação, quer dizer, quando Charles Lindbergh faz o voo transatlântico, várias empresas de aviação que não tinham sequer avião ainda comercial para fazer a rota do Atlântico, que aí começou a surgir nos anos 30 hidroaviões, né, que faziam aquela rota, mas já foram lançadas ações de empresas de aviação. Então, quando nós comparamos no momento atual, início da década de 20 do século 21, com a profusão de empresas, principalmente nessa área de tecnologia, os aplicativos, né, nós temos que realmente nos lembrar quanto dessas empresas de tecnologia podem acabar se tornando também verdadeiras bolhas. A falência, dias atrás, do fundo chamado ArcEgos nos Estados Unidos, exatamente por operações alavancadas em empresas de tecnologia, é um alerta que pode ser que nós estejamos começando a ver o desmonte de várias dessas empresas que valorizaram demais antes que os próprios resultados consistentes apareceram. Se tem uma coisa aqui na tecnologia muito perigoso, é que um determinado dispositivo ou um determinado software, ele pode ser rapidamente suplantado por uma outra empresa ingressante e aquilo você não tem mais aquele domínio, por exemplo, de uma fábrica onde você tinha um capital investido em máquinas sofisticadíssimas. Hoje, para você trocar um algoritmo, mudar uma forma de programação, criar um novo dispositivo é muito mais fácil. Então, o ciclo desses dispositivos pode ser muito mais curto, o que vem causando, evidentemente, para as pessoas essa sensação de obsolescência. Quando se fala hoje para muitas pessoas, você conheceu o Orkut? Não, o Orkut foi uma grande febre num certo momento, pioneiro ali do que seria um aplicativo para redes sociais e simplesmente ele desapareceu. Muitos dos aplicativos que nós estamos utilizando hoje também podem em algum momento se tornar totalmente obsoletos. Então eu recomendo seriamente para quem na Amazon ainda é possível encontrar esse livro infelizmente nunca foi traduzido para o português e é um compêndio muito interessante de relatos ali ao longo do século XX, onde o Robert Sobel trata
de coisas como, por exemplo, quem eram os investidores, quem eram os especuladores, quem eram os banqueiros que trabalhavam ali no mercado nos anos 20. É interessante que nesse colapso da Bolsa em 29, as pessoas que mais perderam dinheiro foram as pessoas comuns que entraram na Bolsa a partir de 1927. Elas nunca tinham tido a experiência de comprar ações e elas foram atraídas exatamente por esse glamour da tecnologia. Nesse livro é narrado que vários investidores famosos, experientes e banqueiros, apesar deles dizerem que eles estavam ainda assim comprando certas ações, secretamente eles estavam vendendo as ações. Hoje isso é mais difícil porque aqueles que detêm posições relevantes de participações acionárias são obrigados a ir relatando, seja no fundo onde eles investem, seja se eles são acionistas pesados em alguma empresa, ele tem que ir dizendo que ele está vendendo aquela posição de ações. Mas nessa época dos anos 20 ainda dava para fazer muita coisa simplesmente secreta, muito escondida, e foi o que aconteceu. Os grandes realmente investidores, já a partir de 1928, eles começaram a vender as posições para aquelas pessoas que chegaram no final da festa. Então fica aí a dica aqui do Great Bull Market, né, do Wall Street nos anos 20, e também a dica de que não confie nessa história de que, olha, agora é a modernidade, agora é a época mais tecnológica que o mundo já passou. Não, exatamente 100 anos atrás nós podemos encontrar uma década tão rica em tecnologia como a década atual.